Estamos chegando para o nosso comentário semanal, hoje, 1º de janeiro de 2022. Vai começar mais um ano de turbulência política no Brasil. Mas, como é o primeiro dia do ano, a gente faz um apelo às autoridades constituídas do país que não jogue pólvora na fogueira, que ajudem a administrar o país, cada um no seu quadrado, não é? O judiciário no judiciário, o executivo no executivo e o legislativo no legislativo. Eu estou fazendo essa chamada do 1º de janeiro porque durante todo o ano de 2021, a gente viu uma interferência do judiciário na política que não combinou com o judiciário brasileiro. Nós, jornalistas mais maduros, temos a responsabilidade de fazer críticas construtivas, não críticas debochativas, como muita gente faz aí. Eu acho que os 3 poderes merecem o respeito do povo, da população, até porque, se um país não tem respeito entre os poderes, quem vai ter? Não é? Quem vai ter? Mas o comentário de hoje vem recheado de mensagem de paz, de esperança, de harmonia, não é? De respeitabilidade entre os poderes, o que não está acontecendo em nosso país. E por isso, a gente traz essa mensagem de começo de ano, de esperança, de renovação do comportamento. Gente, é um ano muito sério. É o ano que vai decidir quem vai ser o novo presidente da República a partir do próximo ano. É um ano de turbulência política e é muito natural, porque a ganância por poder é maior do que a ganância de governar com seriedade, com respeito aos dinheiros públicos, com respeito às camadas sociais mais carentes do nosso país. A pobreza sofre muito em nosso país. Por isso que às vezes eu digo que o Brasil precisa começar a estudar de forma profunda, séria, ética e respeitosa sobre um domínio do controle da nossa população. E a responsabilidade é do setor público, que não pode deixar que uma mulher que chega para parir uma criança, dar luz a uma criança, no hospital público federal, ela não possa ter uma ficha que diga quantos filhos ela já tem. Ou, se ela já tem 2 filhos, faz um acordo com a esposa, tem um assistente social em cada hospital para isso. E sugere para ela um controle, para que ela não tenha mais do que aqueles 2 filhos. Que ela não se preocupe que o governo vai educá-los como educa, desde a creche até o ensino superior. Mas para isso, é preciso que façamos uma campanha de esclarecimento para diminuir o sofrimento do povo. Porque enquanto os poderes lá em cima estão se degladiando, legislativo, executivo e judiciário, o povo está lá embaixo, em Paraisópolis, nas favelas do Rio de Janeiro, nas favelas de Belo Horizonte, da Bahia, naqueles morros, as casas dependuradas naqueles morros, todas à mercê das grandes cheias, dos grandes acidentes, que às vezes ceifa a vida de toda a família. Gente, o Brasil precisa se organizar política e socialmente. Não é possível que as camadas mais pobres do país continuem sofrendo tanto.
enquanto tantos outros têm bilhões, e daqueles que tiram bilhões do dinheiro do povo, que é o Orçamento Geral da União, que desviam com governadores, com prefeitos. Que vergonha! De vez em quando a gente vê na televisão governadores e prefeitos envolvidos em assaltos aos cofres públicos do seu estado, do seu município e, consequentemente, da nação. Porque o dinheiro sai do governo federal para os estados e os municípios, fora a arrecadação de cada um. Eu estou fazendo esse preâmbulo bem amplo para chamar a atenção dos brasileiros, porque eu falo é para o país. Eu não falo para quem é de esquerda nem para quem é de direita. Eu faço jornalismo sério. Então a gente tem que dar o rumo, dar o norte de bom senso político, de bom senso democrático, porque o nosso regime é de democracia. E na democracia tem um presidente da República, que pela Constituição Federal, ele é a autoridade maior do país, porque somente ele é o comandante em chefe das Forças Armadas. Depois vem o Judiciário e o Legislativo. O Legislativo simboliza, representa o povo brasileiro. É o povo quem escolhe para fiscalizar o presidente da República e fiscalizar também o Judiciário. O Legislativo tem muita força, porque ele é o poder que representa a vontade do povo. Mas só que no Brasil, o Legislativo só se entende com o presidente da República, com o Executivo, e esquece o povo. E é por isso que eu fiz esse preâmbulo, porque existe uma indignação muito grande no país. Todos os comissionados de cargos relevantes e importantes do governo federal, quando leram na imprensa que o Congresso, que o governo federal não tem no OGU percentuais para aumento dos salários dos servidores públicos federais, eles entregaram os seus cargos em comissão e disseram: tudo bem, se a gente não vai ter aumento, se a gente não é olhado, por que a gente vai morrer de trabalhar para encher os deputados de goela de pato? Os senadores de goela de pato. Não todos, porque em todos os poderes, no judiciário, no legislativo, existem os chamados goela de pato. Goela de pato. Então, gente, para eles tudo, o conforto, a mordomia, e para o povo, o servidor público, nada de aumento. 5 bilhões para os partidos políticos para a eleição deste ano? 5 bilhões? Nunca houve isso na história do Brasil. Presidente Bolsonaro, vete isso. Agora eu quero chamar a atenção do país para outro problema que aconteceu durante todo o ano de 2021. O embate jurídico do Supremo Tribunal Federal querendo bater de frente com o presidente. E ontem, no último dia do ano, o ministro do Supremo desmanchou uma decisão do ministro da Educação para atender a um requerimento de um partido de esquerda, se não me engano, chamado PSOL. Ora, está acontecendo uma coisa grave no Congresso. E eu quero chamar a atenção do presidente do Congresso, do presidente da República, do presidente Fux do Supremo Tribunal Federal, que é um homem que tem estilo de togado. Porque ele é um togado. E um magistrado togado é diferente de um magistrado que vem indicado por qualquer pessoa, de qualquer jeito, eu sei lá com que intenções, para fazer o que estão fazendo. Não é a primeira vez que a gente abre a televisão ou lê os jornais
e tem um dos nobres ministros do Supremo Tribunal Federal impondo uma condição e uma data para o presidente se manifestar de 5 dias. Ora, não adianta o governo ter maioria no Congresso. Não adianta o partido que está no poder fazer alianças e ter maioria no Congresso. Porque todas as propostas da esquerda comunista socialista que eles apresentam e que a bancada governista derruba aquele pleito deles, aquela proposta deles, vem um dos ministros do STF, eles fazem um ofício para o ministro, e o ministro atende aquele ofício daquele partido, impondo ao país aquilo que ele tentou impor e que o Congresso, que é o veículo natural para tomar essa decisão, derrotou aquela proposta. Se ele derrotou, não tem nada que mandar para o STF, nem para o STJ e nem para o ST-diabo, para ninguém. Ele perdeu, mas ele já sabe. E tem mais. Já tem solicitações de partidos de oposição que não passa mais nem sequer pelo plenário do Congresso Nacional, pela Câmara ou pelo Senado. Eles já fazem direto para um ministro, 2 ou 3, que tem lá no STF. Eu não vou declinar nome, ministros, porque eu respeito vocês. Mas o povo que está em casa, que tem cultura, que tem discernimento, que tem horizonte largo, que tem dignidade para criticar com pudor, com seriedade, não com deboche, sabe que alguns estão exorbitando do seu posto de ministro do Supremo. Ministro Supremo não é para desmanchar a decisão do plenário do Congresso. Qual é? E um só. E um só. Qualquer que seja o pedido de partido de esquerda, qualquer que seja o partido de esquerda, tem que ter um sorteio no Supremo para saber quem vai relatar e ser submetido ao plenário do Supremo, não por uma decisão só, de um só ministro. Porque do jeito que tem o cidadão comum apaixonado, o político apaixonado, tem um ministro supremo apaixonado também pelos amigos dele, aqueles que o indicaram, pelo partido deles. Ele acha que está ali porque aquele partido o colocou lá. Não, foi uma fatalidade, foi um acontecimento, porque a nomeação de um ministro ocorre sempre quando morre um ministro, aposenta outro. E para a escolha de um ministro supremo é uma coisa tão séria, tão responsável. Vocês viram agora esse último ministro indicado pelo presidente da República, quase que ele não passa no Senado. Porque é feita uma auditoria na vida dele, uma especulação profunda na vida dele, para saber se ele tem os qualificativos para assumir tão nobre e tão importante missão. Nós estamos caminhando para o final do nosso comentário e dizer que as enchentes do Brasil acontecem, procurem ler e aprender. São 9 anos de inverno irregular na região sul e na região norte e 9 anos de invernos fortes, de grandes cheias, de grandes chuvas. Eu já tinha lido cientificamente que 2022, dos 9 anos de inverno forte, seria o mais forte de todos eles. E o que está acontecendo na Bahia não vai acontecer somente na Bahia, vai acontecer em todos os estados que estão em margens de rios ou próximo de grandes córregos, porque as chuvas serão grandes. Então, gente, nesse começo de ano, a gente vem cobrando do governo federal assistência às pessoas que estão sofrendo, perdendo a sua casa, perdendo os seus móveis, com as mãos na cabeça, desesperado. Que aconteça, por que esses deputados não tiram desses 5 bilhões deles? Vão tirar 2 bilhões para socorrer os alagados do país.
Por que que numa campanha política tem que ser gasto 2 bilhões? É para comprar voto. Eu fui deputado 3 vezes. Eu me elegi na capital porque eu era jornalista e o voto é livre nas grandes cidades. Mas aquele voto que vem lá do sertão, que vem lá do interior, do chefe político que representa, que simboliza o colégio estadual, o colégio eleitoral de quem está no poder e o colégio estadual de quem está na oposição. Só que aqueles votos ali são comprados. O colégio eleitoral do prefeito é uma grana. É 300, 400, 500, meio milhão, 1 milhão. Por isso que tem deputado que diz: eu gastei 16 milhões na minha campanha e fiquei suplente. Claro, o dinheiro não era teu, por isso você gastou 16 milhões. É dinheiro das emendas impositivas, dinheiro dos lobbies de obras, que levam o deputado a gastar 15, 14, 16, 20 milhões, um senador, numa campanha eleitoral. Esse é o Brasil. Essa é a democracia do Brasil. E não vem dizer para mim que é mentira, não, porque eu convivi com isso. Eu convivi com isso. E eu sei quanto a falta de ortodoxia ética e moral é grande na política. E eu me afastei mais por causa disso. Porque eu não tinha dinheiro para comprar voto. Aí quando a gente entra pela oposição, pelos grandes comícios, os grandes acontecimentos políticos, que a gente vira governo, aí o governo vai e desgasta a gente. Desgasta pelos erros. Aí você que é um político retilíneo, um parlamentar retilíneo, vai pagar o preço por aquilo, por ser leal àquela sigla, por ser leal àquele partido e por ser leal ao seu governo. Então eu acho que o comentário de hoje é buscando o equilíbrio social, político e democrático do nosso país. Entre a Presidência da República, o Congresso Nacional e o Poder Judiciário. Só que o Poder Judiciário do Brasil hoje está se achando o maior de todos os poderes. É não. Quer ver como não é? Que o ministro do Supremo Tribunal Federal tente, ou todo o Tribunal Unido, tente convocar as Forças Armadas. Não vão ser atendidos. Agora, o presidente da República, ele é o comandante em chefe das Forças Armadas. Se ele convocar, eles têm a obrigação constitucional de atender e também de não atender, quando não seja de interesse da pátria e somente do interesse político dele. Olha, é o nosso comentário de hoje e prometemos voltar na próxima semana fazendo assim comentários sérios, sem querer agredir ninguém, sem querer desrespeitar ninguém, mas colocando cada um no seu quadrado. Fique no quadrado de vocês. Não queiram dominar o quadrado do outro, porque todos os 3 poderes são regidos por uma única lei, a Carta Magna do nosso país. É ela que tem que servir de espelho para os arrogantes e prepotentes que acham que são os donos do mundo e que tudo pode. Não, gente, não pode não. É democracia. Respeitemos a democracia. Que este ano novo traga harmonia, paz, compreensão, grandeza, progresso, desenvolvimento e, acima de tudo, a parcimônia política. É o nosso comentário de hoje e voltaremos na próxima semana. Tchau.